Há mais de 4.000 anos, um homem atravessou desertos, mares escuros, montanhas, silêncio e morte, tentando encontrar uma resposta para a angústia humana. Seu nome era Gilgamesh, e talvez a jornada dele explique por que tantas pessoas se sentem vazias, mesmo cercadas de conforto, tecnologia e distrações. Porque, no fundo, o ser humano moderno continua sofrendo das mesmas perguntas antigas. Quem sou eu? O que estou fazendo na minha vida? E por que, mesmo depois de conquistar tantas coisas, ainda existe esse vazio silencioso dentro de mim? Gilgamesh era rei, forte, poderoso, admirado. Construiu muralhas gigantescas. Seu nome inspirava temor. Sua presença dominava cidades inteiras. Ele tinha aquilo que hoje muitos perseguem: status, reconhecimento, grandeza externa. Mas os mitos antigos sempre escondem uma verdade profunda. Existem dores que nenhuma conquista externa consegue curar. Tudo muda quando Gilgamesh perde Enkidu, seu amigo, seu companheiro, a única pessoa que verdadeiramente o humanizava. E diante da morte de Enkidu, algo se rompe dentro dele. Pela primeira vez, Gilgamesh percebe algo aterrador. Ele também vai morrer. Toda sua força não pode impedir o tempo. Todo o seu poder não pode impedir a finitude. Toda a sua grandiosidade não consegue protegê-lo do vazio existencial. E é exatamente aqui que nasce a angústia humana verdadeira. Não a ansiedade superficial do cotidiano, mas aquela vertigem profunda que aparece quando o ser humano desperta para si mesmo. Quando percebe que a vida é frágil, que o tempo passa, que as escolhas importam e que nada está garantido. Séculos depois, um filósofo dinamarquês daria nome a essa experiência, Søren Kierkegaard. Ele escreveu: "A angústia é a vertigem da liberdade." E talvez essa seja uma das frases mais profundas já escritas sobre a alma humana. Porque Kierkegaard percebeu algo que nossa geração ainda tenta evitar. A angústia não nasce apenas do sofrimento. Ela nasce da consciência. Nasce quando você percebe que a sua vida depende, em parte, de você. Que você pode escolher, que você pode mudar. Que pode continuar ou abandonar tudo. E é justamente essa percepção do possível que provoca a vertigem. Kierkegaard dizia que a angústia é como alguém parado à beira de um abismo. O medo não vem apenas da queda, vem da percepção assustadora de que a pessoa pode saltar. Não saltar, mas pode saltar. Isso é liberdade, e liberdade assusta, porque liberdade significa responsabilidade. Significa perceber que talvez ninguém venha salvar você de si mesmo. Talvez seja por isso que tantas pessoas hoje vivem anestesiadas. Não necessariamente porque são fracas, mas porque sentir profundamente exige coragem. Então nos distraímos, consumimos sem parar, rolamos telas infinitamente, preenchemos o vazio com ruído, porque o silêncio é perigoso. No silêncio você começa a ouvir perguntas. Essa vida realmente é minha? Ou eu estou apenas repetindo expectativas? Será que me tornei aquilo que esperavam de mim ou aquilo que minha alma precisava se tornar? E talvez seja justamente isso que os antigos mitos tentavam ensinar. Gilgamesh não atravessou desertos apenas para encontrar a imortalidade. Ele atravessou a si mesmo. A jornada dele é simbólica. É a jornada de todo ser humano que começa vivendo apenas voltado para fora. E em algum momento descobre que existe um universo inteiro dentro de si. Nossa sociedade ensina muita coisa sobre realização externa. Como crescer, como vencer, como produzir, como performar felicidade.
Mas quase ninguém nos ensina como construir uma estrutura interna capaz de sobreviver aos tempos difíceis. E então muitas pessoas passam anos construindo carreira, imagem, status, aprovação, mas nunca constroem uma morada dentro de si mesmas. E é por isso que algumas desmoronam completamente quando a vida escurece, porque sucesso externo não substitui profundidade interior. Jung compreendeu isso profundamente. Ele dizia que metade da vida é dedicada à construção do ego, da identidade social, da persona do personagem. Mas existe um momento em que a alma começa a exigir outra coisa, verdade. E quando essa verdade começa a emergir, muitas vezes ela vem como desconforto, como vazio, como angústia, como sensação de deslocamento. Talvez a sua ansiedade não seja apenas um defeito. Talvez exista nela uma parte da sua consciência tentando despertar. Isso não significa romantizar sofrimento, nem negar a importância de ajuda psicológica, emocional ou psiquiátrica. Mas significa compreender algo essencial. Nem toda dor é inimiga. Algumas dores são mensagens. A nossa geração aprendeu a medicar rapidamente qualquer desconforto existencial. Mas Kierkegaard talvez perguntasse: antes de silenciar essa angústia, você já escutou o que ela está tentando dizer? Porque talvez ela esteja revelando que você vive distante de si mesmo. Talvez esteja mostrando que sua alma já não suporta mais uma existência automática. E isso é assustador, porque despertar exige perdas. Você perde ilusões, perde máscaras, perde versões antigas de si mesmo, mas ganha consciência. E existe algo profundamente paradoxal nisso tudo. O ser humano passa a vida tentando fugir da angústia, sem perceber que fugir dela talvez seja fugir da própria liberdade. Animais vivem por instinto, mas seres humanos vivem diante do peso da escolha. E toda escolha verdadeira exige coragem. Coragem para abandonar personagens, coragem para decepcionar expectativas, coragem para não viver apenas repetindo o que o mundo manda. Talvez o verdadeiro fracasso não seja sofrer. Talvez seja atravessar a vida inteira sem jamais descobrir quem você realmente é. No fim da jornada, Gilgamesh não encontrou a imortalidade. Ele perdeu a planta da vida. Fracassou no objetivo externo, mas voltou transformado. Voltou humano, voltou consciente. E talvez seja exatamente isso que os grandes mitos tentam nos ensinar desde o início. A transcendência não acontece quando escapamos da condição humana, mas quando finalmente a atravessamos com consciência. Construir algo grandioso para fora pode trazer fama, mas construir algo grandioso dentro de si traz serenidade, traz profundidade, traz uma força silenciosa que permanece mesmo quando o mundo desmorona. Porque quem desenvolve consciência interior talvez até se quebre, mas não se perde completamente. E talvez seja essa a verdadeira sabedoria. Não eliminar toda a angústia, mas compreender que ela pode ser o início de um despertar. Talvez a sua angústia não seja apenas um peso, talvez seja um chamado. Um chamado para abandonar o automático. Um chamado para existir de verdade. Porque a liberdade assusta, mas talvez seja justamente aí que a vida começa.